A paz de Jesus Cristo para você, e te convido a uma reflexão na Palavra de Deus nesse momento. Eu sou o pastor José Francisco, faço parte da IADA, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, que tem como pastor presidente o pastor José Augusto Nunes. E a gente, por misericórdia, é cooperador na congregação em Carlos Sampaio. E eu convido você a uma reflexão na Palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 7, está escrito assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Queridos, vamos refletirmos um pouco. Nós estamos vivendo os dias, começa, né, amanhã, aliás, já, em algumas cidades já começou até há mais de uma semana, mas aqui no Rio de Janeiro, propriamente dito, os 3 dias de carnaval, domingo, segunda e terça. Na quarta-feira, ele é o chamado quarta-feira de cinza, mas eu quero convidar você a uma reflexão com relação ao carnaval. E o carnaval é antigo, coisa antiga. Depois foi tomando um novo sistema, foi se liberando mais, mas sempre foi carnaval, sempre foi uma festa de profanação. Porque mesmo nos tempos antigos, quando egípcios e gregos se reuniam para festejar o final do inverno e aí ia começar o ano de produtividade, eles se reuniam para festejar e acabavam festejando de uma maneira depravada, e sempre teve alguém que eles se inspiravam como sendo o protetor deles, no caso Dionísio, um deus da Grécia. Era um dos deuses que eles adoravam, e acabou, naquele período, era um período de depravação. Então o carnaval é uma festa anual, festa profana, originária na antiguidade, né? Como já falamos, e ela foi recuperada pelo cristianismo, quer dizer, pela Igreja Católica, mais propriamente no século XI e XII, mas o termo carnaval quer dizer afastar-se da carne. Aí depois toma-se o nome vulgar de festa da carne, porque na realidade era para se afastar da carne, porque ia haver uma celebração durante um período de 40 dias, onde na Igreja Católica eles têm a chamada quaresma, que naquele período não se come carne. E aí, para festejar esse período, antes dessa festividade, eles se depravavam mesmo. Então, o termo carnaval deriva-se de uma palavra latina, carnis levali, que significa retirar a carne. E tem relação com a função da festa lá na sua origem, né? Que tradicionalmente o carnaval tem como mote, quer dizer, como ideia inicial, como lema, como divisa, a ideia de subversão da ordem, na qual as coisas que não são como são, as coisas deixam de ser como são, e para temporariamente assumir o inverso. Então, carnaval, é por isso que quando é uma linguagem muito conhecida aí, no carnaval ninguém é de ninguém. Por quê? Eles acham que estão livres para fazer o que bem entendem, e daí consagraram cada cidade
consagra um representante, que é o chamado Rei Momo, para ser o representante daquele momento, e é consagrado aquele período, então uma depravação. Então, a gente, cristão, precisa ter plena consciência de que precisa se afastar disso. Bom seria que o cristão nem fizesse o que muitos fazem nesse período. Alguns vão aproveitar esse movimento popular para poder estar ganhando dinheiro, né? Vão estar ali e acaba vendo coisas que não deveriam ver, ouvindo coisas que não deveriam ouvir, e de repente o que ganha não é abençoado, com certeza. Então vai ter cristão aí aproveitando a oportunidade, vai estar vendendo muitas coisas para ganhar dinheiro, e entre as coisas vão vender coisa que a Bíblia não concorda. Vai ter cristão vendendo cerveja, vai ter cristão fazendo coisas do arco da velha aí, porque na realidade o interesse dele é só pelo dinheiro também. E o significado principal do carnaval é afastar-se da carne. Mas no caso, algumas pessoas, ao invés de afastar-se, elas se envolvem na carnalidade, no mundanismo, ela se entrega ao mundanismo. Então, a gente precisa ter muita vigilância, muito cuidado. A Bíblia nos enfatiza, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, de um certo rei, que ele estava comemorando o aniversário do seu reinado, e aí ele fez uma festa que durou 180 dias, olha, uma festa de mais de 6 meses de festa, e estava lá toda a liderança, a cúpula do governo de Babilônia, mais amigos, né, das proximidades que eram aliados ao rei, estava todo mundo lá na festa, a mulherada em massa, aí farreavam, bebiam à vontade, e esqueceram até de proteger a cidade, né? E aí foram formando orgia e esqueceram da ordem. O que ocorreu? O que ocorreu é que o próprio Deus se irou, porque eles, como se deturparam, se entregaram, e a festa não estava debaixo das ordens de Deus, que Deus não aprova a imoralidade, a carnalidade, e eles estavam voltados para a imoralidade, voltados para a depravação, e aí decidiram, já bêbados, já sem controles emocionais. A Bíblia fala com relação à lucidez, e a bebida tira a lucidez. O que acontece? Nesse período de carnaval, muitas desgraças vão acontecer, porque as pessoas se entregam à depravação, e aí não se importam com nada, perdem o sentido da ordem e assumem o inverso das coisas. A coisa errada passa a ser certa, entendeu? Aí você vê o homem vestido de mulher, e às vezes até se comportando como mulher, a mulher vestida de homem se comportando como homem, e daí por diante. Isso é por causa do sentido da festa, porque nessa festa existem consagrações espirituais, consagrações que se entregam. Até mesmo as pessoas que vão inocentes, que dizem não ter religião, que não entendem de nada de religião, mas elas acabam sendo envolvidas, porque estão no lugar onde estão aquelas pessoas que estão voltadas para aquilo ali, acabam se envolvendo, acabam praticando coisas, ou sendo alvo de ataque dessas pessoas, e infelizmente muitos cristãos músicos da igreja, que vai por causa do dinheiro, vão tocar em clube, o instrumento que é tocado por louvor e adoração a Deus, o sujeito vai, ele que deveria ser consagrado para Deus acima de tudo, o instrumento que ele consagrou para ele tocar por louvor a Deus, ele e o instrumento vão se emprestar para Satanás, vão se dar para Satanás nesse período por causa do dinheiro. Então é preciso que se tenha cuidado. Deus não se deixa escarnecer. No texto que nós lemos aqui, no capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, diz que não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear é o que ele colherá.
Então, se você está colhendo vento, vai chegar a tempestade para a sua vida. Se você está plantando o mal, vai chegar a maldade a te envolver. Então, portanto, precisamos de termos o cuidado. Consagra a sua vida, você é consagrado a Deus. Não vai se vender por uma oferta de Satanás. Você entende quando Balaão foi convocado para amaldiçoar o povo de Deus e que ele não encontrou nenhum apoio, mas ele tinha maldade no coração, ele queria o dinheiro. Então, por causa do dinheiro, ele ensinou o rei Baraque a seduzir o povo através do pecado, através da imoralidade. É assim que está acontecendo nos nossos dias, sabe? Muitos crentes estão sendo seduzidos à imoralidade, seduzidos à conquista do dinheiro. Por quê? Por causa do pecado, que a sede de conquista, a sede de dar vazão à carnalidade está implantada lá no coração. Embora ele muitas vezes ele mudou de religião, mas não mudou de vida, sabe? Não mudou os princípios da vida. Não adianta, conversão é uma mudança total. Então você precisa se entregar, se esforçar para servir a Deus. Então, afastemos-nos da carne. Então, como eu estava falando com relação ao rei Belsazar, depois de estarem totalmente perturbados com a força do mal, de estarem fora da lucidez, aí o rei mandou que fosse introduzido na sua casa, para o seu palácio, lá para a festa que eles estavam fazendo, os vasos que o Nabucodonosor, quando levou a Babilônia em cativo, ele levou as preciosidades da casa do Senhor, ele havia levado os vasos que eram consagrados para servir na casa de Deus, vasos de ouro, de prata, de bronze, vasos que eram consagrados ao Senhor, e ele com os seus grandes lá, com as suas mulheres, as suas concubinas, aquelas mulheres emprestadas, as mulheres alugadas, eles usaram aquilo ali para beber, se embriagar, usaram bebida forte, vinho forte, e outro tipo de bebida, nos vasos que eram consagrados para celebração a Deus, para adoração a Deus. O que ocorreu não precisou de muito tempo. O próprio Deus se irou contra eles e Deus mandou uma sentença. Deus enviou uma parte de uma mão, não foi nem uma mão completa. O palácio estava bem pintado com a tinta mais moderna da época, caiação, né? Estava bem caiado, todo branquinho, né? E aí, de repente, aparece uma parte de uma mão escrevendo algo na parede, e quando ia escrevendo, todos que estavam dentro do salão viram ali aquela parte de uma mão se movimentando e escrevendo. O que ocorreu? O que ocorreu é que eles foram tomados de um pânico, tomados de um pavor, um medo terrível, se apoderou de todo. A Bíblia diz que o medo era tão grande que eles tremiam, de o joelho bater um no outro, todos eles assim, apavorados, atômitos, perturbados, que o próprio Deus enviou a perturbação sobre eles por causa do comportamento rebelde e irônico. Nós temos visto nos nossos dias o povo se comportando assim, indo para as avenidas, zombando, escarnecendo de Deus, mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colherá. Então, prestemos atenção, não vai ficar em branco. Nenhuma pessoa que se levantar, consciente ou inconsciente, causando escândalo ou tentando denegrir a imagem de Deus, a imagem do seu Filho, principalmente, foi que ele enviou esse mundo para libertar a humanidade da maldição, do pecado e da morte. Ao invés de sermos gratos ao que Deus fez, enviando seu Filho para nos salvar, para nos libertar, ainda há escárnio, zombaria, crueldade contra a imagem do Todo-Poderoso. Então, meu querido, ele vai mandar a recompensa. A conta vai chegar. Para alguns que já fizeram coisas errôneas, já chegou conta. E vai chegar para todos aqueles que, se não se converterem com sinceridade ao Senhor, a conta vai chegar e vai pagar o preço, meu querido. Então, o rei todo apavorado, ali dentro do seu palácio e dentro do seu governo, havia homens super inteligentes.
a cúpula da inteligência estava ali e ele propôs que o sábio que fosse, ele mandou que fosse introduzido à sua presença todos os sábios, todos os cultos da época, para que ele desse a interpretação daquela escritura. Mas nenhum deles conseguiram trazer a interpretação, porque era algo da parte de Deus, era mistério. Ninguém consegue entender mistério se Deus não revelar. Mistérios são coisas inexplicáveis, só quem Deus quer usar. E mistério também precisa de alguém que esteja envolvido com a graça de Deus, para que ele possa usar conforme ele quer, ele usa o que ele quer, para poder trazer a interpretação do mistério. Aí aparece a parte da escritura, e mandaram chamar todos os sábios não puderam responder. Aí o que acontece? A avó dele, a mãe, lembrou que a rainha lembrou que havia alguém no reino que solvia dúvida, que decifrava enigma, que era o conselheiro de Nabucodonosor. Já antes, em alguma situação, ele havia tirado Nabucodonosor de situações complicadíssimas com as suas revelações, porque ele tinha a vida consagrada a Deus, Daniel. Aí chamaram Daniel, e Daniel se consagrou e se apresentou ao rei. O rei havia feito uma proposta de dar a terceira parte do reino, de vestir de púrpura, de colocar o anel no seu dedo, o colar que simboliza a glória, que simboliza a honra, o anel que simboliza a autoridade, vestimento de púrpura, que era vestido dos reis, das grandes autoridades. Todavia Daniel rejeitou tudo. As tuas dádivas ficam para quem você quiser dar. Porém, a interpretação vou te dar, porque Deus já havia revelado para ele, que tinha vida consagrada. E aí começou a revelar. Estava escrito ali, ó, é isso, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E aí disse, a interpretação é essa. Não só ele disse o que estava escrito, como também interpretou. É assim, é a mente de Deus. Deus, ele não só te mostra o problema, como ele também resolve. E aí ele começou a falar o que aconteceria. Então ele contou Deus, Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Deus determinou dar fim no seu reino. Tekel, pesado foste na balança de Deus e foi achado em falta. Viu? Não houve peso necessário de justiça, então foi achado em falta. E aí, no final ele diz, Parzi, ou Pérez, que é o plural de Parzi, ele disse assim, dividiu Deus o teu reino, e foi dado entre os medos e persas. E aí, Belsazar mandou vestir a Daniel, dar aquelas honras que ele já havia prometido. De repente, Daniel até aceitou para não ficar combatendo com... Mas Daniel sabia que o poder é de Deus. A autoridade está em Deus. Deus é quem determina, Deus é quem governa o mundo. Nós temos visto nos nossos dias o pânico acontecendo por causa de algo que Deus está permitindo acontecer entre a humanidade. Os homens tomando posição, mandando, ordem mundial e tudo mais. O controle está na mão de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra e dos mares e de tudo que neles há, que tem poder e domínio e controle sobre tudo. Alguma coisa que acontece, a gente não consegue, a nossa mente humana não consegue ter alcance, não consegue entender, mas Deus conhece todas as coisas e nada se esconde dele. Lá no Salmo 139, diz que até mesmo se você cavar um buraco, se colocar sobre ele e alguém aterrar, meu querido, mesmo assim os olhos de Deus te veem. Então, pensemos nesse detalhe. Afasta-se da carne. Cristão, nem contemplar por meio de meio de comunicação, você deve fazer isso nessas festas diabólicas. Quantos cristãos que não vão à escola dominical, mas vão estar lá torcendo para a escola de samba? Só Jesus para te libertar. Você é um cristão que ainda é admirador de escola de samba, admirador de desfile de carnaval, sangue de Jesus que repreenda o mal que está em você, para que você seja liberto. E lembre que você precisa consagrar sua vida a Jesus. Porque, como diz aqui o versículo, não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, prestemos bastante atenção,
consagremos a nossa vida, fujamos dessas ofertas satânicas, consagre a vida. Infelizmente, a gente vai ter crente que vai estar na avenida, igreja, representando comunidade cristã, vai estar na avenida, só muda a letra, né? Mas o ritmo é samba e o comportamento do crente se fantasiando, só a misericórdia. E aí são os intelectuais, são os donos da sabedoria, mas Deus não se deixa escarnecer, querido. Consagra a sua vida. Você quer ir? Então vai evangelizar. Vai pregar a palavra, vai falar que Jesus salva, liberta, que Jesus não se satisfaz com a carnalidade, com a imoralidade. Vai falar isso lá na avenida. Não vai para lá participar, sambar, voltar às suas origens, não. Que o Espírito Santo possa converter os crentes que se comportam assim. Infelizmente, são muitos pastores, muitos líderes influentes que acabam se envolvendo, influenciando muita gente, levando para o caminho da perdição. Que o sangue de Jesus liberte, faça a obra transformadora, que haja um despertamento. É por isso que o nosso país está passando por momentos tão difíceis, por causa do mau comportamento dos crentes partidários, que esquecem que nós precisamos tomarmos oposição diante de Deus, consagrar nossa vida a Deus. Precisamos fugirmos da aparência do mal que nos ensina a palavra. Agora vem em nome de santarrões que vai para lá para fazer o que gostaria de estar fazendo sempre, né? De estar lá no meio da orgia, no meio da farra, e aí diz que a gente é crítico, a gente quer ser santo demais. Não, a gente não quer santo. A palavra que exige um afastamento do iníquo, sabe, do puro. A palavra que exige que haja uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem. Pregar é sim. Tem tanto momento para pregar, não é pregado. Agora, dessa época que está todo envolvido com a carnalidade, se vai pregar, sim, vai pregar. Monta o seu grupo de evangelismo, vai lá pregar, bota a sua estratégia para pregar, mas não fazer como eles, se fantasiar, usar a mesma música deles, estar do jeito deles. Não, só o Santo Jesus tem poder. Você é servo de Deus. O servo de Deus é diferente. Se veste diferente, fala diferente, anda diferente, age diferente. Que o sangue de Jesus nos liberte e nos ilumine para que possamos realmente consagrar a nossa vida para Ele. Não nos enganemos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que semearmos, ceifaremos. E Ele diz mais no versículo 8, os que semeiam na carne, da carne ceifarão a corrupção, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifarão a vida eterna. Onde você está semeando? Então, tenha cuidado com a sua colheita. Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre da força do mal. Receba essa palavra no seu coração. Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa que conseguiu assistir esse vídeo até esse presente momento. Fala nesse coração, desperta. Aos crentes, Senhor, aumenta a fé e o temor e o desejo de melhorar. E aqueles que estão afastados do teu caminho, toca-os, ó Deus, desperta-os, tira do lamaçal, do pecado, do envolvimento com as trevas. Aquele que nunca teve um compromisso contigo, desperta ao temor e ao tremor para que possa se comprometer contigo e viver uma vida santa para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.